Olá, muito boa noite. Hoje no Em Entrevista vamos falar sobre um tema fundamental para a nossa qualidade de vida, a saúde cerebral. O nosso cérebro é um centro do comando do nosso corpo, responsável por tudo o que sentimos, pensamos e fazemos. Mas infelizmente está sujeito a doenças que podem ter um impacto profundo na nossa vida. Duas dessas condições são o acidente vascular cerebral e a epilepsia, que afeta milhares de pessoas e podem surgir de forma inesperada. Para entender melhor estes temas, os seus fatores de risco, a prevenção e os avanços na neurologia, temos aqui conosco um especialista nesta área, o neurologista Darius Lima. Muito boa noite, Darius. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa e muito obrigado por ter aceito. Para começar, gostaria de perguntar o que significa ter uma boa saúde cerebral e também como podemos protegê-la ao longo da vida. Boa noite. Obrigado pelo convite, também para participar neste programa. O que significa praticamente ter vamos dizer, uma vida saudável em relação ao cérebro, significa ter alguns fatores de risco controlados, e se não tivermos esses fatores de risco, o melhor é fazer o máximo prevenir para que não tenhamos no futuro esses tipos de doenças. Nesse caso, o AVC, a epilepsia e outras doenças neurológicas. Então, nesse caso, o melhor é ter uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos frequentes. Acho que é praticamente o que já sabemos, mas o melhor é prevenir essas doenças. E quais são os principais fatores que colocam o cérebro em risco e também desenvolver essas doenças? Bom, temos vários fatores de risco. Temos os fatores de risco, alguns que conseguimos mudar, que significam, por exemplo, ter hipertensão, diabetes, problemas com o colesterol. São algumas coisas que podemos evitar, então são fatores de risco modificáveis. Mas temos uns fatores de risco que não podemos modificar. Infelizmente, por exemplo, ser da raça negra, temos mais chances de ter doenças cerebrais, vamos dizer assim. Também a idade, o idoso tem mais chances de ter essas doenças. E também alguns quadros genéticos que já possuímos na família que infelizmente podem causar, ou seja, temos um risco aumentado de ter algumas dessas doenças. Doutor, o que significa o AVC e também quais são os principais fatores de risco? Bom, o AVC é uma doença dos vasos do cérebro, então significa que se tivermos estes fatores de risco que podem causar alguma alteração nesses vasos, vamos ter um AVC. Por exemplo, se tivermos um fator de risco que pode causar um entupimento das artérias e os vasos sanguíneos que temos, pode causar o AVC que chamamos de isquémico, que é o AVC que vai entupir, vamos dizer, uma artéria. E isso pode causar um AVC dependendo do lugar do cérebro em que isso ocorre. Quando ocorre um rompimento dessas artérias, é o AVC hemorrágico, que é o AVC que sangra, que é o AVC que temos mais medo para acontecer, porque, claro, não queremos que ninguém tenha um AVC, mas o AVC hemorrágico é o que causa mais mortes. Então, os fatores de risco principais que temos é a hipertensão, sabemos que é o primeiro fator de risco para praticamente todas as doenças cerebrais. Temos a diabetes, temos também o colesterol aumentado, sedentarismo, temos vários fatores que podem causar esse AVC. E quais são os primeiros sinais para identificar o AVC? Bom, temos, vamos dizer, um truque que explicamos sempre aos pacientes, que são os 3 Fs, que dizemos face, fala e força. Ou seja, uma pessoa que já sentiu, ou um familiar que está junto da pessoa vê que o paciente fica com a boca torta para um lado, então o primeiro F, que é a face, depois a fala, o paciente fica com uma fala muito pesada, a língua fica muito pesada, não consegue falar muito bem. E temos a força, ou seja, um lado do corpo, pode ser o braço e a perna, em poucos casos acontece apenas de um membro. Então, normalmente é a metade do corpo, a boca fica torta e a fala fica muito dificultada. E quais são os avanços mais recentes no tratamento e também na reabilitação do AVC? Bom, em relação ao tratamento, temos um tratamento que é a Alteplase, que é uma medicação que é feita na veia, que acontece em 4h30 do evento, do momento que o paciente já começou a sentir sintomas.
Normalmente o paciente tem que ir rápido ao hospital e quando chega fazemos essa medicação. Essa medicação vai prevenir que os neurónios continuem a morrer, praticamente. Então, neste momento, somos o 7º país da África que faz esse tratamento. É um tratamento que é feito a nível mundial e há mais ou menos 25 anos que é feito. E é um tratamento muito bom, dependendo de alguns casos. Agora, em relação aos avanços, já temos um outro tratamento chamado tenecteplase, em que essa janela de 4 horas e 30 já aumenta um pouco mais. Agora, mais ou menos em 24 horas, podemos salvar esse paciente. Então, ainda é um avanço, mas ainda não temos assim, artigos muito bem explicativos sobre isso. Mas eu acho que é mais ou menos em relação ao tratamento, sim. Neuroreabilitação. A fisioterapia é até ainda a reabilitação mais precisa. De que forma os alimentos e também os exercícios físicos podem ajudar na prevenção do AVC? Bom, os exercícios físicos vão ajudar os nossos vasos sanguíneos, o nosso coração também vai funcionar melhor. Então, ao praticar exercícios físicos, que normalmente não precisam ser exercícios muito pesados, uma simples caminhada 3 vezes por semana vai ajudar em relação a isso e vai ajudar também com que, como eu disse, o coração vai fazer uma melhor circulação do sangue para o nosso cérebro, claro, levando oxigênio, e então vamos ter uma vida melhor. Em relação aos alimentos, vamos ter que evitar, como já sabemos todos, os alimentos que são gordurosos, os alimentos que vão causar isso praticamente são os alimentos que são fritos, que já conhecemos também, e vai praticamente criar esse tipo de placas de gordura nos nossos vasos, e isso vai acabar possibilitando esse entupimento das artérias. Ao praticar exercícios físicos, alimentação saudável com verduras, vegetais, como já sabemos todos, isso vai ajudar a limpar, por assim dizer, e a ter uma melhor circulação sanguínea nos nossos vasos. Doutor, gostaria de saber se o nosso cérebro é altamente adaptável. Se sim, até que ponto ela consegue recuperar após danos neurológicos, como o caso de um AVC? Pronto, o cérebro consegue. O cérebro tem uma função muito interessante que chamamos de neuroplasticidade, que acontece quando temos uma lesão numa parte do cérebro e então outras partes do cérebro vão praticamente encaminhar novos neurónios de outras áreas que vão ajudar esses que já perdemos. Infelizmente, quando uma pessoa tem um AVC isquêmico ou também hemorrágico, já começamos a perder neurónios. Não só perder, mas infelizmente já não vamos ter esses neurónios mais. E temos cerca de 85 bilhões mais ou menos de neurónios, e a cada momento que o paciente tem o AVC e vai passando o tempo, vai perdendo milhões e milhões de neurónios. Então, infelizmente, vamos perder algumas funções, não vamos conseguir ter algumas funções que já tínhamos antes, mas essa capacidade do cérebro fazer uma atividade que chamamos de neuroplasticidade, ela vai tentar imitar a função que já tinha antes e, por isso, vai ajudar na reabilitação desse paciente com AVC. Existe uma relação entre o AVC e outras doenças neurológicas? Sim. Por exemplo, o AVC, quando o paciente tem um AVC, infelizmente o paciente já tem um risco aumentado de ter mais AVCs. Não só os isquêmicos, mas também os hemorrágicos. Muitas vezes, quando o paciente tem uma lesão numa parte do cérebro, essa parte pode ficar com uma cicatriz, por assim dizer. Essa cicatriz vai causar uma condição que chamamos de epilepsia vascular. A pessoa vai desenvolver uma epilepsia devido ao AVC que teve. E também podem ocorrer outras alterações dependendo do local. Por exemplo, se for num local que chamamos de núcleos da base, pode ocorrer o Parkinson, como já sabemos também. Também em outras áreas mais temporais e parietais podem ocorrer também as doenças que já conhecemos como demências, podem ocorrer até o Alzheimer. Isso pode acelerar esse processo de termos esses tipos de doenças. A enxaqueca também, que chamamos de enxaqueca com aura, que é a enxaqueca que a pessoa já sente que vai ter uma dor de cabeça bem forte, é também um fator de risco para ter um AVC. Então, praticamente,
o AVC está ligado com muitas outras doenças neurológicas. E como é que o cérebro compensa as funções perdidas após um AVC e até que ponto a neuroplasticidade pode ajudar também na recuperação? Bom, como eu já tinha dito, infelizmente, quando perdemos alguns neurônios, em muitos casos é impossível de recuperar novamente essas funções a 100%. Mas podemos recuperar de uma forma em que a pessoa já consegue ter a sua vida normal, como antes. Claro que com algumas limitações, mas é possível ter uma vida, vamos dizer, normal após um AVC. Dependendo, claro, dos casos. Em relação à fisioterapia, isso vai ajudar muito nessa questão da neuroplasticidade, porque vários estudos ainda dizem que até hoje a fisioterapia é o tratamento mais eficaz na neuroreabilitação, porque vai fazer vamos dizer, exercícios que vão ajudar a parte muscular do paciente e isso vai ajudar diretamente o nosso cérebro. Ou seja, se o paciente continuar uma vida ativa, muitas vezes a pessoa pensa que ao ter um AVC já não precisa fazer mais nada, ficar em casa, não trabalhar, não fazer mais nada. Isso vamos dizer, o oposto do que queremos, do que é que acontece. Por exemplo, se o paciente tem um AVC, tem que continuar a sua vida normal, dependendo dos casos, tentar manter o cérebro cada vez mais estimulado, praticar jogos e continuar a fazer exercícios físicos, alimentação, tudo isso vai ajudar com que a pessoa continue a ter uma vida saudável e evite ter também outros AVCs no futuro. Doutor, existem sinais silenciosos de que o cérebro está sofrendo antes de uma condição neurológica? Bom, infelizmente, em relação a esses sinais, não conseguimos prever. Às vezes, quando temos um paciente que tem vários fatores de risco, podemos sim prevenir que o paciente tenha AVC. Nesse caso, é melhorar a questão do sedentarismo, a hipertensão, diabetes, mas infelizmente não existem sinais em que o paciente está a ter, ao longo do tempo, algum sinal de AVC, porque o AVC, quando acontece, é súbito. De repente, não acontece durante alguns dias, como algumas outras doenças, mas o AVC é de repente, é súbito. Então, essas alterações que eu falei aqui, os 3 Fs, a face, a fala e a força, acontecem de repente, naquele momento. Então, sinais silenciosos, infelizmente, ainda não temos. Para saber. Em relação à epilepsia, o que acontece no cérebro durante uma crise epiléptica? Bom, durante uma crise epilética, para começar, a epilepsia ela ocorre quando há uma desorganização das atividades cerebrais que acontecem através de estímulos elétricos. Então, quando esses estímulos estão desorganizados, vai ocorrer uma atividade epilética. Muitas vezes temos que ter em conta que alguns desses sinais, elas ocorrem vamos dizer, quando o paciente tem uma epilepsia, ela ocorre frequentemente. Então, quando isso ocorre e o paciente não tem medicação, não está bem controlada, essas atividades vão continuar a ocorrer ao longo do tempo. Infelizmente, se continuar a ter essas desorganizações das atividades cerebrais, o paciente vai ter danos cerebrais também. Não só naquele momento, mas ao longo dos anos, ao longo do tempo, o paciente vai ficando com muitas alterações, dependendo do local em que acontecem essas atividades que vão estar desorganizadas, infelizmente. E que tipo de tratamento está disponível para pessoas com epilepsia e se há novas pesquisas promissoras nesta área? Bom, em relação à epilepsia, temos, pelo menos em Cabo Verde, temos várias medicações. Essas medicações são as medicações que chamamos de antiepiléticos, que são medicações que vão ajudar o paciente a não ter crises durante algum tempo, ou a ter menos crises. Então, temos que continuar a avaliar esse paciente de tempo em tempo e ver as medicações se estão também a ajudar. Às vezes as medicações podem não ajudar em um primeiro momento, mas podemos associar outras medicações.
Temos várias medicações, temos a carbamazepina, temos o valproato de sódio, levetiracetam, lamotrigina. Esses dois últimos aqui que são os mais novos, vamos dizer assim, e têm menos efeitos secundários. E existem outros tratamentos, por exemplo, em último caso mesmo, é a cirurgia, que chamamos, que o paciente vai ter uma melhora a nível desse local que está a ter essa epilepsia, mas isso já é realmente em último caso. Temos também uma dieta que chama-se dieta cetogénica, que vai ajudar muito o paciente também a evitar ter esses tipos de atividades cerebrais. E acho que é isso, mais ou menos. Dr. Darcy, para finalizar, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem sobre a importância da prevenção, de cuidar do nosso cérebro e também da prevenção. Bom, a mensagem que eu deixo aqui é que devemos cuidar muito dos nossos fatores de risco e prevenir que tenhamos fatores de risco, como hipertensão, diabetes, sedentarismo, o álcool, também algumas drogas também já estão associadas a um aumento da tensão, da nossa pressão arterial, e isso, consequentemente, vai causar doenças neurológicas. Pode ser o AVC, podem ser outras doenças, e o melhor é a prevenção. Muito obrigada mais uma vez por essas explicações e também estar aqui conosco. A prevenção continua a ser o melhor caminho e perceber como pequenas mudanças no estilo de vida podem fazer uma grande diferença na nossa saúde neurológica é essencial. Muito obrigada a todos os que nos acompanharam e até o próximo programa.